Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Todo mundo conhece esses versos. Daqui a pouquinho eu vou cantar o poema inteiro, porque nem todo mundo conhece o poema inteiro de Gonçalves Dias. A questão é que quis o destino que eu estivesse na terra de Gonçalves Dias, o estado do Maranhão, no nordeste do Brasil, em férias, bem na ocasião que estava se celebrando o bicentenário de nascimento dele. Ele nasceu em 1823. Essas são aquelas coisas que se a gente quer combinar não dá certo, né? E aí, quando eu estava em São Luís, tinha comemorações, teve reportagens na televisão, estava tendo exposições na cidade, no arquivo público da cidade, mostrando um pouco do que ele deixou, porque Gonçalves Dias teve uma história rica, uma produção interessantíssima, foi um homem muito alinhado com as ideias mais avançadas do seu tempo, mas ele deixou pouca coisa para a posteridade, porque, como qualquer poeta romântico, ele teve uma vida trágica com um final surpreendente. O Gonçalves Dias, que está aparecendo aqui do lado, naqueles retratos que embranqueciam os escritores, na realidade era um brasileiro mestiço, filho ilegítimo de um comerciante português muito rico com a sua amante brasileira, uma cabocla chamada Vicência, com quem o pai de Gonçalves Dias não teve um casamento formal e, portanto, né, os frutos desse relacionamento foram, digamos assim, ilegítimos. Acontece que esse comerciante, Gonçalves Dias pai, se encantou muito por esse filho e fez questão de criá-lo. Pior, ele fez questão de casar-se novamente, aí sim, com uma mulher de família de São Luís e afastar o menino, que já se revelava desde cedo um prodígio, um gênio, da sua mãe verdadeira. Gonçalves Dias já começa aí a sua aventura romântica, né? Ele era um homem mestiço, ele não era completamente branco, apesar dos retratos tentarem embranquecer as suas feições, o seu cabelo. É fato de que ele era um homem de traços misturados, branco, negro e indígena, porque a sua mãe tinha ascendência indígena e negra. E ele ficou afastado dessa mãe biológica durante muitos anos. Ele foi criado pela madrasta e teve muitos irmãos desse segundo casamento, na verdade desse verdadeiro casamento do pai. E só foi reencontrar a mãe muitos anos depois. Inclusive, essa mãe foi viver a vida dela, teve outros relacionamentos e dizem até que viveu na pobreza, apesar do filho ilustre. O Gonçalves Dias Filho, portanto, que por sinal se chamava Antônio, ele teve uma educação garantida por esse pai, apesar de não ser um filho legítimo, ele era o que se chamava de filho natural, um filho bastardo, ele era muito querido pela família e ele teve uma educação muito esmerada. Logo revelou muito talento para aprender idiomas, para aprender história. Ele foi levado a Portugal, que era o que se fazia com os filhos da elite, para terminar o estudo secundário e fazer direito na Universidade de Coimbra. Era o destino de muitos filhos das famílias endinheiradas brasileiras. Foi nessa ocasião, quando ele estava com 20 anos mais ou menos, que ele escreveu a famosa Canção do Exílio. Foram uns 5 anos longe do Brasil, foi quando bateu aquela saudade, a nostalgia e um sentimento de amor pelo Brasil que vai nutrir toda a produção artística e científica dele a partir de então. Foi quando ele compôs os versos Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá. Ele estava se referindo à natureza do Maranhão, por sinal, que é rica em vários tipos de palmeiras, coqueiros, carnaúbas, entre muitas outras árvores maravilhosas e frutas deliciosas e passarinhos que cantam. É daí que veio a inspiração para compor esses versos. Enquanto estava na Europa, Gonçalves Dias entrou em contato com os poetas românticos, como o Schiller da Alemanha, como Goethe, como o Lord Byron da Inglaterra. Foi quando ele se apropriou dessa estética romântica e a adaptou para a realidade que o interessava, que era a realidade brasileira. Ele nunca quis ser completamente europeizado, ele queria voltar ao Brasil trazendo esses conhecimentos que ele tinha adquirido lá para contribuir para a criação do nosso país. Essa foi aquela chamada primeira fase do romantismo, o romantismo mais ufanista, mais patriótico e indianista também, porque Gonçalves Dias, talvez interessado nas suas próprias origens, também se interessou em falar mais sobre culturas indígenas e em mapear populações indígenas que ele achava que ainda existiam de maneira pura, inocente, intocada, bem aquela imaginação dos românticos na época, e fez questão de voltar ao Brasil
com o objetivo de falar de indígenas e de estudar as populações nativas do país. Ao voltar ao Brasil, depois de 5 anos no exílio, Gonçalves Dias viveu também muitas outras aventuras. Ele se apaixonou perdidamente por uma moça chamada Ana Amélia, para quem ele escreveu poemas lindíssimos, mas o casamento foi desaprovado pela família da moça por causa da origem mestiça e pela origem ilegítima de Gonçalves Dias, o que partiu o coração dele, que, desiludido, mudou-se para a corte. Foi para o Rio de Janeiro e lá se casou com uma outra mulher, que se chamava Olímpia, com quem ele teve um casamento infeliz. Durou apenas 4 anos esse casamento e teve uma filha que morreu ainda na infância. Então, uma história muito triste. Mas Gonçalves Dias, como poeta e como pesquisador, como intelectual, conseguiu reconhecimento em vida. Ele conseguiu um emprego no prestigiado, até hoje prestigiado, Colégio Pedro II, na corte. Ele era admirado pelo próprio imperador Dom Pedro II. Ele compôs o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que existe até hoje e que a gente pode dizer assim que trabalhava com os primórdios da antropologia no Brasil. Claro, uma visão bastante do século XIX, muito eurocêntrica, uma tentativa de estudar e mapear o Brasil sempre com aquela visão de que os europeus é que eram civilizados e que os indígenas eram puros, inocentes e primitivos ainda, aquela visão bem romântica da época, mas Gonçalves Dias era um homem do seu tempo. Dentro desse Instituto Histórico Geográfico, ele conseguiu financiamento para fazer mais viagens e para fazer expedições pelo Brasil. Ele esteve na Amazônia, ele esteve em outros estados do Nordeste brasileiro, ele coletou objetos, ele observou a natureza, ele fez diários de viagem, ele foi à Europa para entender como pesquisadores e antropólogos, não se pode chamar assim, né, porque é uma coisa muito moderna, mas como que os naturalistas, os etnográficos, os estudiosos europeus trabalhavam, e ele foi coletar informações e metodologias que na época dele eram avançadas e trouxe para o Brasil também para tentar mapear o Brasil, ajudar a construir uma história do Brasil que fosse só nossa, que considerasse as nossas particularidades da nossa natureza e das populações originárias também. Acontece que Gonçalves Dias, também como qualquer poeta romântico, teve um fim trágico e precoce. Com apenas 41 anos, ele morreu enquanto voltava de mais uma dessas viagens à Europa. Já estava frágil de saúde, não se sabe muito bem o que ele tinha, porque no século XIX nunca se sabia direito o que era que a pessoa tinha, se era tuberculose, se era diabetes, se era pressão alta, se era... Não se sabia, mas ele estava mal de saúde, tentou se curar na Europa, não conseguiu muito bem, e ao retornar ao Brasil, o navio dele foi naufragado. E como ele estava muito debilitado, já estava bem pertinho, inclusive, da costa do Maranhão, mas como ele estava muito debilitado, mal conseguindo nadar e se movimentar, ele foi o único que morreu nesse naufrágio. Todos os outros tripulantes do navio sobreviveram, ele foi o único que morreu. E com ele, o seu corpo inclusive nunca foi encontrado, mas com ele afundou também muitos dos seus valiosos estudos. Então a gente perdeu muita coisa, perdeu textos, diários, muito material que ele foi construindo ao longo dessa vida de muito trabalho. Muita literatura também, porque provavelmente ele misturava os dois gêneros. Não havia uma divisão muito clara naquela época entre literatura e texto científico. E seja como for, o nome dele permaneceu. Ele teve na sua Canção do Exílio os versos imortalizados, todo mundo conhece esses primeiros versinhos, e parte desse poema inclusive foi incorporado ao próprio hino nacional. Eu vou ler a Canção do Exílio completa, caso você nunca tenha ouvido. Ela é muito bonitinha, diferente de outras poesias do século XIX, ela é muito acessível ainda para os nossos ouvidos, ela não tem tantas palavras difíceis. Vamos lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ou seja, ele estava falando de Portugal. Foi naquela fase que ele tinha 20 anos e estava cheio de saudades do Brasil, com o coração cheio de amores e cheio de ânsia e furor dos românticos do seu tempo. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá.
Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. E com isso fica a minha homenagem ao poeta Gonçalves Dias, a essa terra maravilhosa que é o estado do Maranhão. Espero retornar aqui muitas outras vezes para falar de outros escritores dessa terra que é rica em poetas. Terra de Maria Firmina dos Reis, é terra de Ferreira Goulart, autores do passado, autores do presente. Eu espero poder tratar de cada um deles no devido tempo e voltar aqui para o Maranhão em outras oportunidades. Um beijo, gente. Até a próxima.